Eu acho que eu acertei o sobrenome dele, gente, Dr. Gustavo Schwartzman, né? Ele é médico oncologista, aceitou nosso convite, está aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa realidade. Doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, bem-vindo, viu? Muito obrigado pelo convite, um bom dia. Você acertou o meu sobrenome mais rápido do que a maioria das pessoas. Parabéns. Que maravilha, doutor. Vou pedir para o senhor se assentar, por favor. Gente, então o assunto de hoje é câncer de mama, né? O Outubro Rosa já é um sucesso mundial, doutor? O Outubro Rosa é um sucesso mundial. Ele começou principalmente nos Estados Unidos e rapidamente se disseminou. No Brasil, ele ganhou uma força muito importante nos últimos anos. É um mês inteiro onde o Brasil inteiro veste as cores rosa, né? Para que as mulheres tenham uma conscientização maior sobre o câncer de mama, tanto na parte de prevenção, diagnóstico precoce e também tratamento, quando necessário. Existe alguma idade específica, uma faixa etária específica que a mulher tem que se preocupar com a mama e algumas doenças, doutor? Existem dois tipos de população feminina, né? As que não têm nenhum histórico de câncer de mama na família. Para essas mulheres, a gente recomenda que o rastreamento se inicie com 40 anos de idade. Tá? Essas são as recomendações das grandes sociedades de câncer de mama. Quando o senhor fala rastreamento, ou seja, passar um mastologista, alguma coisa assim? Rastreamento, eu quero dizer começar a fazer o exame de mamografia. Okay. O rastreamento, por definição, ele é procurar o câncer antes de que ele se manifeste com sintomas, que aí a gente consegue ele pegar bem precoce. Então, se não tem histórico familiar, a partir dos 40? A partir dos 40 anos, uma vez por ano. Tá. Agora, o doutor, de repente a mulher está lá com seus 25, 30, está já se preparando para o casamento, enfim, certamente o sonho de ser mãe. Eu preciso esperar o 40 ou eu posso antes, a mulher pode antes, assim, para ver se está tudo ok, etc., na hora da amamentação e tudo mais? Todos podemos fazer o que quiser, mas não tem tanta evidência por trás disso. Você vai acabar achando coisas que não têm significado algum. O nódulo na mama feminino, a grande maioria deles, 80% deles, vão ser nódulos benignos. Então, se a gente começar a fazer exame numa população que não tem uma incidência tão grande do câncer, a gente vai achar coisa que não precisa achar. Aí leva a biópsia desnecessária, leva às vezes até cirurgias desnecessárias. Então a idade de 40 anos ela é designada justamente por ser uma idade onde começa de fato o maior diagnóstico de câncer de mama. Bom, doutor Gustavo, ou seja, a partir dos 40 anos, assim, detectando qualquer coisa, dá tempo ainda, essa é a lógica, dá tempo de socorrer, de buscar uma cura? Sim. Assim. É justamente por encontrar o câncer antes dele ser... Porque se você chega no consultório com um nódulo palpável ou com uma mamografia que achou o nódulo sem encontrar nada no exame físico, a chance desse nódulo ser curável, se ele for detectado pela mamografia, é maior. Então, se a gente procurar ele antes dele se encontrar como um nódulo palpável, a chance de cura é maior ainda. Por isso que é importante a mamografia, mesmo quando o autoexame é negativo. Gente, se tem alguém nesse planeta que entende do assunto, está aqui hoje, viu, gente? Então, a nossa oportunidade, você fique à vontade de fazer o seu comentário, de encaminhar também a sua pergunta. A gente quer atender. É o médico que visita você todo santo dia aqui no Saúde e Fé. Agora, doutor, então, o senhor falou uma notícia interessante. Nem todo nódulo que a mulher está palpando ali é maligno, né? Ou seja, por que surge esses nódulos? É um lipoma, alguma coisa assim, doutor? Na maioria dos nódulos que a gente chama de benignos, eles são fibroadenomas. Entendi. São alterações que acabam sendo fibrocicatriciais, né? Um nódulo que cresceu e acabou se autocicatrizando e ficou uma coisa palpável. A maioria deles vão ser benignos, então eles podem acontecer. Pode acontecer, doutor, que a mulher está lá no banho apalpando e tem que fazer o autoexame, isso é fundamental. De repente ela encontra um carocinho, um nódulo desse lado, amanhã não está mais aqui, está no outro lado. Ele pode migrar aí de Frei, você tocou num ponto importantíssimo, que é o do autoexame. O autoexame ele é muito importante, mas ele não substitui o exame, do especialista e da mamografia. Por quê? Porque justamente o nódulo de câncer ele não vai mudar, não vai migrar. Se é câncer, ele vai ficar no mesmo lugar e tende a crescer. Entendi. Eu quero convidar o senhor, temos algumas imagens aqui na nossa tela virtual aqui, e a gente vai colocar, enquanto a gente está colocando aqui, doutor, assim, carcinoma duto invasivo. O que é esse palavrão aí, doutor?
Muito bem. Aqui está faltando um C, né? Seria o ducto invasivo. Ducto. Mas a gente tem basicamente dois grandes lugares de origem do câncer de mama. Quando a gente fala de câncer de mama, a gente pode falar dos cânceres que se originam dos lóbulos da mama, Entendi. que é onde o leite materno é produzido. Quando esse leite é produzido, ele é levado até o complexo do mamilo através dos ductos, certo? Então a gente aqui vê os ductos e os lóbulos. O carcinoma ele pode ser ductal, quando ele nasce dos ductos. Quando a gente fala carcinoma Carcinoma é o nome do câncer, câncer. Que nasce de um tecido Entendi. epitelial. E o câncer de mama é um deles. Você tem carcinomas, você tem sarcomas, você tem alguns outros tipos de câncer que lá nascem de linhas de células A diferentes. gente aqui no Saúde e Fé, a gente vai aprendendo, inclusive, a terminologia. Quando a gente ouve, opa, já sei o que é. Né? Então, o carcinoma, ele já implica que é um tumor maligno. Entendi. Tá? Então, se é um carcinoma ductal, ele se originou das células do ducto mamário, que são os cânceres mais comuns da mama. Doutor, já nesse desenho aqui, eu já quero jogar lá para outra situação. Muitas pessoas, ou muitas mulheres, enfim, acham que o seio é pequeno, enfim, então querem colocar assim uma prótese, um silicone. O uso do silicone atrapalha ou não tem nada a ver no processo? O uso do silicone, da prótese, como você bem colocou, aqui no Brasil é uma coisa que até virou uma febre, né? O uso do silicone não aumenta o risco de diagnóstico de câncer de mama. Isso é muito importante, está bem claro para todos. Qual que é a implicação, então, da prótese de silicone no câncer de mama? Talvez a questão da detecção. A mamografia, a paciente que tem uma prótese de silicone, ela tem que comunicar ao técnico de radiologia, porque ele pode necessitar fazer incidências, ou seja, tirar a foto da mamografia de ângulos diferentes. Normalmente são 2 ângulos. Com a prótese de silicone, às vezes tem que fazer de 4 ângulos diferentes para você melhorar a sensibilidade. Entendi. Ô, doutor Gustavo, aqui tem um outro desenho. Quais são os sintomas? Como é que a mulher dói no apertar, dói no colocar um sutiã, dói, ou seja, como é que ele se manifesta? Opa, há um sintoma ali que não está legal. Perfeito, ótima pergunta. Então a gente hoje, felizmente, a gente está atingindo uma fase que a maioria dos cânceres de mama estão sendo detectados por imagem e não por exame físico, né? Não por sintomas. Isso é muito bom. Agora, há ainda assim as mulheres que ou por algum motivo não fizeram rastreamento ou porque o câncer se acelerou e cresceu mais rápido do que era antecipado. E aí a principal coisa é um nódulo palpável, um nódulo que não dói. Então ela vai palpar a mama, vai sentir um carocinho e não vai saber, vai pensar, isso aqui não estava aqui antes. Entendi. E aí vai procurar um auxílio profissional. A maioria desses nódulos não dói. Mas mesmo assim é importante procurar uma resposta, né? Uma informação de um Se profissional. tem dúvida na cabeça, Exato. tem que procurar o profissional. Tem que Exato. procurar o profissional. Agora, o fato, doutor, no seio tem também os ductos que você falou, ele se manifesta muito rápido, ele se irradia muito rápido, etc. O câncer de mama, ele, por característica, a grande maioria deles, eles não se disseminam tão precocemente. Então, ele vai crescer como um nódulo antes. O primeiro estágio de disseminação é através do sistema linfático. Então, a drenagem, basicamente, das células da mama, geralmente vai para a axila. Então, muitas vezes, uma mulher pode notar um caroço na axila e não na mama. Isso fala a favor já de um grau de agressividade. Isso que a gente vê aqui são os gânglios linfáticos representados. Eu chamo eles, esse é o sistema de coletor de esgoto do nosso corpo humano. Claro. E acaba células do câncer se disseminando através do sistema linfático e a primeira drenagem geralmente é a axila. Isso por isso que no conjunto da obra começa da axila, doutor. Geralmente começa do seio. Do seio. Mas, em alguns casos já um pouco mais localmente avançados, ele pode se disseminar para a axila. O tratamento ainda é de intenção curativa, mas ele já é um tumor um pouco mais avançado, ou seja, tem um pouco mais de chance de que ele volte no futuro. Autoexame, doutora, nossa amiga lá de Sorocaba. Lornelei, muito obrigado pela sua pergunta. Como a gente conversou, o autoexame ele é muito importante. Ele pode ser feito rotineiramente, mas o autoexame por si só, ele não diminui as chances da mortalidade pelo câncer de mama diminuir.
o que diminui mesmo é a mamografia a partir da idade indicada. Então, o autoexame pode pegar tumores que estão crescendo muito rápido, pode pegar tumores de intervalo, né, que a gente chama entre uma mamografia e outra, que a gente faz uma vez por ano, às vezes cresce um câncer neste meio tempo. Mas a grande maioria dos casos, a mortalidade vai ser reduzida fazendo a mamografia. O autoexame pode ser feito, geralmente mensalmente, mas ele não substitui a mamografia. O doutor, chega um determinado momento aí do tratamento, né, que o médico tem que fazer uma opção, a pessoa tem que fazer uma opção, ou fica com a mama e sofre as consequências, às vezes trágicas, ou tem que tirar a mama. Graças a Deus, hoje a medicina ela reconstitui, não na mesma função, mas a gente sabe da importância do seio da mulher, enfim, a questão estética, toda a questão da vaidade, a feminilidade aí passa por aí também. No caso, assim, quando chega ao ponto de retirar e reconstituir, doutor? Perfeito. Sempre que tem um câncer de mama diagnosticado, não tem como escapar. Tem que tirar uma porção da mama. Às vezes uma parte, um quadrante, exato, como você diz. Hoje a tecnologia e os avanços da parte cirúrgica permitem fazer uma cirurgia conservadora na ampla maioria dos casos. Então, se é um nódulo que está restrito, o que a gente faz é uma setorectomia. Tira um setor da mama, ou uma quadrantectomia, são sinônimos, que você tira apenas uma parte da mama, a parte onde tem o nódulo. Contanto que ele saia sem câncer nas margens, ou seja, saiu por inteiro, a cirurgia foi bem sucedida. Quando a cirurgia é feita de maneira conservadora, sempre se indica uma radioterapia na mama remanescente, né? Justamente para evitar a recidiva local do tumor. Então, se faz a cirurgia conservadora, irradia após, mas os resultados estéticos são muito bons. E quando a necessidade de tirar toda a mama, se reconstitui também. Da onde se pega o material para reconstituir, doutor? Muito bem, aí vai depender um pouco de cada caso, da constituição da mulher, do tamanho da mama que saiu, do tamanho da mama contralateral, porque você tem que fazer uma simetrização, certo? Certo. Ela tem que ficar muito parecida com a mama do outro lado. Então, o que a gente tem que fazer é ver o que a anatomia dessa mulher permite. Será que só uma prótese vai ser suficiente para nivelar? O complexo do mamilo, ele conseguiu ser preservado? Porque isso também faz diferença. Claro. Às vezes você tem que fazer um retalho que pega uma parte do músculo aqui das costas e roda ele para frente. Entendi. Em alguns casos você faz a mesma coisa, mas de musculatura do abdômen. Então depende de caso a caso, são diversas técnicas de reconstrução que podem ser feitas. Na cirurgia conservadora, a boa notícia é que às vezes você não precisa fazer muita coisa, só fazer um remodelamento e às vezes até reduz um pouco a mama do outro lado para simetrizar. Tem mulheres que têm mamas muito grandes, muito volumosas, e até, em vez de aumentar a que foi retirada, reduz um pouco do outro lado. Para fazer uma simetria, né? Exato. Você que está chegando agora, esse é o Saúde e Fé, e o assunto de hoje, câncer de mama, né? Com o Dr. Gustavo, médico oncologista, que está brilhantemente aqui nos esclarecendo sobre essa realidade. Muito bem, seu Jair? E aí, doutor? Jair, uma boa pergunta. Pode, mas a chance é muito menor. Menos de 1% dos casos de câncer de mama acontecem em homens. Como é que se manifesta? Como é que eu sei? Dor? Mesma coisa. Pode aparecer um nódulo. A gente, apesar de achar que não, nós temos um pouquinho de tecido mamário, nós homens. A maioria dos cânceres de mama em homens estão relacionados à mutação genética hereditária. Entendi. Acho que a gente em algum momento vai conversar sobre isso também. Exatamente. E aí, doutor, é uma pergunta interessante, hein? Pergunta muito interessante. Rosemary, é por isso que a gente faz todas essas jornadas de tratamento. Então, a cirurgia, em alguns casos, pode ser o único tratamento que você precisa. Em alguns casos, se complementa com a radioterapia, em alguns casos, se complementa com quimioterapia, em alguns casos, com hormonioterapia. Todo esse arsenal terapêutico é para diminuir a chance de que esse câncer volte. Via de regra, a maioria dos cânceres de mama, quando pegos precocemente, tem mais de 90% de cura. Mas, como eu falei, 90% e não 100%. Então, a gente tem alguns casos que a gente tem que continuar rastreando. Então, anualmente, essa paciente vai ter que fazer mamografias justamente para tentar pegar uma recidiva do mesmo tumor, ou uma pessoa que já teve um câncer de mama pode ter um segundo câncer de mama. Então, a gente tem que procurar uma recidiva e um novo câncer. O que acontece numa mama, automaticamente não acontece na outra. Pode ser separado. Pode ser separado, pode ser que nunca mais tenha. Entendi. Pode ser que nunca mais tenha. Não é porque teve numa, vai ter na outra também. É um fator de risco. Ter tido um câncer de mama é um fator de risco maior para ter um segundo, comparado com uma população que nunca teve, mas não significa que vai ter. Mas a gente tem que fazer um acompanhamento aí durante a vida toda.
Eu quero agradecer a pergunta do Santo Povo de Deus, aí o povo fala, muito bom, é bom demais, o Saúde e Fé que é justamente isso, viu, gente? E hoje falando de um assunto muito sério, pertinente para a família inteira. Ah, não é só para as mulheres, não. Os homens também precisam entender. Por isso que está conosco aqui, se tem alguém nesse planeta que entende do assunto, está aqui hoje, gente. Dr. Gustavo Schwartzman, acertei de novo, ele que é médico oncologista do Hospital Albert Einstein, está aqui conosco respondendo brilhantemente todas as nossas dúvidas. Doutor, eu terminei o bloco passado perguntando se é mito, é verdade essa situação, se a pessoa não usa determinados tipos de desodorantes porque eles provocam câncer. Aí, doutor, é verdade? Essa é uma pergunta muito frequente, muito recorrente no consultório. Não tem nenhum estudo que comprove que qualquer tipo de desodorante aumenta risco de câncer de mama. Mas, por outro lado, não é um assunto também muito estudado. Entendi. Mas não há recomendação a se fazer. Pode continuar usando o desodorante que lhe for melhor. Aí, doutor, assim, muitas pessoas... por exemplo, eu estou aqui para fazer a pergunta, eu estou tentando interpretar a sua pergunta aí. Babosa, isso usa babosa, shampoo de babosa, passe babosa, isso previne. Aloe vera, na verdade, né? Como a babosa, cada ano ou cada mês que passa tem um agente novo que vai curar o câncer e a gente tem que ser muito cauteloso quando a gente fala de alguma substância em específico que vai revolucionar todo o tratamento. Não tem nada que justifique o uso rotineiro de babosa, eu já ouvi isso também com inhame, com graviola. São diversos alimentos, diversas substâncias, diversos compostos orgânicos que já foram popularmente aclamados. A gente ouve, lê muita literatura, doutor, encontrar a cura do câncer, enfim, essa pílula, enfim. Que orientação que a gente pode ter em casa diante dessa enxurrada de informação? Eu sou oncologista, mas eu também sou pesquisador. Então, uma das coisas que eu aprendi no mundo acadêmico é que a gente precisa de pesquisa extensa para falar que alguma coisa tem eficácia contra alguma outra coisa. Então, é muito fácil alguém falar que uma substância, como foi o caso daquela pílula do câncer, né, fosfetanolamina, que não tem eficácia comprovada nenhuma. Eu não estou dizendo que ela não funciona. Entendi. Eu estou dizendo que não tem eficácia comprovada. Para que ela possa ser comercializada como uma pílula de tratamento contra o câncer, ela precisa sofrer os testes. Considerando, doutor, que tem N tipos de câncer. Aliás, eu gostaria aqui de fazer um convite no ar. O senhor voltaria aqui para falarmos sobre os tipos de câncer? A gente está falando sobre câncer de mama hoje, mas existem vários tipos. O senhor voltaria aqui para falar um pouquinho? Com o maior prazer. Que maravilha. É um prazer para mim falar disso. Doutor, a gente também tem, as pessoas começaram a participar, a interagir conosco através das redes sociais aqui. A nossa amiga Roseli Santana, um beijo, Roseli, muito obrigado por estar conosco. Ela que é de Passa Quatro, Minas Gerais. Obrigado, Roseli. Bom dia, Frei Rinaldo. Bom dia, Roseli. Bom dia, doutor, também. Aqui, ó. Posso ter câncer mesmo se não sentir nada no autoexame? Pergunta ela. Roseli, bom dia. Essa pergunta, novamente, trazendo de volta aquilo que a gente conversou no primeiro bloco. O autoexame, ele não é o melhor exame para procurar câncer. Se ele não tiver nenhum nódulo palpável, isso não significa que não tem algum câncer pequeno. Exatamente. Precisa fazer a mamografia a partir da data da idade indicada, 40 anos. Se tiver histórico familiar. Se tiver histórico familiar, mais cedo. Mais cedo ainda. Aí depende. Geralmente a gente começa a rastrear 10 anos antes do diagnóstico da pessoa mais jovem, mas isso também é um número arbitrário. A gente fala a partir dos 25 anos começa a ficar alerta para isso. E principalmente se é encontrado a mutação, aquela mutação da Angelina Jolie, né, o BRCA1, BRCA2, se essa mutação está presente, o rastreamento começa com 25 anos de idade. Uma pessoa, doutor, de repente está amamentando e descobriu lá, sei lá, vou colocar uma situação, descobriu que está com câncer de mama. A célula, né? Aliás, é justamente isso, né? É a nossa amiga Cida de Almeida, que ela está dizendo um bom dia para nós, obrigado, Cida. Eu gostaria de saber se as mães que estão amamentando podem fazer mamografia. Tive uma filha há 8 meses e estou nesse processo. Ainda nessa mesma pergunta, a mãe está com câncer de mama, está amamentando, passa a célula cancerígena através do leite para a criança ou não? Não passa a célula. A questão da mamografia durante a gestação e até durante a amamentação é uma boa pergunta, porque a mamografia ela tem uma carga de radiação muito baixa e é localizada na região do seio.
Então não tem prejuízo para o feto que está na barriga da mãe fazer uma mamografia. E infelizmente acontecem cânceres durante a gravidez, que se desenvolvem porque durante a gravidez existe uma situação hormonal bem atípica na vida da mulher e às vezes causa um desbalanço e nascem cânceres que podem ser muito agressivos durante a gravidez, durante a gestação. E por causa das alterações naturais, fisiológicas da mama durante a gestação e logo após o parto, a mãe acha que é normal, porque a mama cresceu um pouco, a mama ficou mais endurada, empedrada. Quando você vê, tem um câncer que está enorme. Exato. Então é pouco frequente, mas acontece. Então tem que ficar esperto mesmo durante a gestação. Viu como vale a pena perguntar? Isso é saúde de fé, respondendo aí, tirando as dúvidas aqui ao nosso programa. Maria Aparecida, obrigado, Ana Maria Aparecida, um beijo para a senhora também, Deus abençoe, viu, querida? Ela trazendo bom dia, Frei, bom dia, doutor. Bom dia para você também, linda. Deus abençoe, viu? Posso ter câncer de novo mesmo após a retirada da mama e a quimioterapia? Ela pede oração também. A gente vai rezar por você, viu, querido? Maria Aparecida, infelizmente, pode acontecer. Tudo que a gente faz, cada etapa que a gente faz a mais de tratamento, é justamente porque existe um risco maior. Então, se precisa fazer quimioterapia, é porque o risco inicial desse câncer era um pouco maior do que aqueles cânceres que não precisa fazer quimioterapia. Se ele fosse muito bonzinho, a gente não precisava fazer nada, exceto a cirurgia. Quando precisa fazer quimioterapia, existe um risco um pouco maior de recidiva e por isso a gente a faz para tentar compensar. Mesmo assim, não chegamos no 100% ainda. Então, tem que fazer a vigilância, o segmento adequado após o tratamento de intenção curativa. Exato. Doutor, o assunto é muito vasto, a gente está dando aqui essa pincelada, porém, com profundidade, com conteúdo e com qualidade. Uma mensagem, então, para quem está em casa, nos acompanhando, enfim, principalmente para as mulheres, para a família, para a questão, principalmente, da prevenção, doutor. Por mais que eu goste muito do meu trabalho, eu gostaria de não ter mais emprego. Então, eu gostaria que não tivesse mais câncer. Então, a gente precisa fazer a prevenção, como você bem colocou. Isso envolve hábitos de vida saudável, dieta adequada, nutrientes que são favoráveis para evitar o desenvolvimento do câncer, exercício físico, menos estresse na vida, menos estresse no trabalho, aprofundar os relacionamentos pessoais. Isso tudo parece clichê, mas faz muita diferença nas décadas para desenvolvimento de câncer. Pensamento positivo. Espiritualidade, tudo isso ajuda. Né? Agora, mesmo fazendo tudo isso, infelizmente, cânceres acontecem. Então, a detecção precoce, ela é fundamental. Então, fazer os exames de mamografia na idade adequada, sem perder os intervalos, para caso esse câncer aconteça, a gente fazer uma detecção precoce. Mesmo assim, fazendo essas duas coisas, ainda acontece aquele câncer agressivo. E aí, muito importante ter uma assessoria de um médico de confiança, multidisciplinar, cirurgião, radioterapeuta, oncologista, médicos especializados em cuidados de suporte, em tratar sintomas. São todas as esferas do tratamento do câncer, acompanhamento psicológico, acompanhamento nutricional, fisioterapia. O câncer hoje ele é um universo que a gente tem cada um fazendo uma área de atuação muito importante. Gente, é claro, está aí a realidade, a gente precisa se cuidar, prevenção é a palavra, prevenção é a palavra. Hoje tivemos assim, o prazer de conversar com o Dr. Gustavo Schwartzman, médico oncologista. Quem quiser entrar em contato até 11, operadora 11, 21 51 0556 ou 11 21 51 0558. Tem oncologiarecepcão@einstein.br e também tem o Instagram pessoal, @GustavoSCHV. Gustavo SCHV. Doutor Gustavo, o senhor prometeu que vai voltar aqui para falar sobre tipos de câncer, Conte comigo. Antes de mais nada, doutor, eu gostaria de fazer um presente aqui. Eu virei em História em Quadrinho, eu converso com as crianças a importância de cuidar da saúde desde pequenino, doutor. Então eu gostaria de entregar essa revistinha. E aqui nós temos também o fato de sermos assim uma TV cristã, católica, a gente tem um santinho que é considerado na igreja aquele que intercede diante da realidade do câncer. São Peregrino. Gostaria que o senhor levasse também para o seu consultório lá, doutor, viu? Com certeza. Muito obrigado, muito viu? o seu presente e a bondade do convite para participar. Que Deus abençoe. A gente vai cobrar, doutor. Vamos entrar em Pode contato, deixar. Viu? O senhor se comunica muito bem, viu? Obrigado. Muito obrigado, viu, gente?